Salve, salve, galera! Jova aqui, excelente noite para todo mundo. Teve acerto no São Paulo, hein? São Paulo acertou com o centroavante. A gente vem falar um pouco do Dineno aqui, já não é segredo para ninguém, tá acertado com o São Paulo o Dineno, Juan Dineno, né? Argentino, 30 anos. E, gente, não existe termômetro melhor para a gente saber se é um jogador que pode agradar ou não. Não existe um termômetro maior que o próprio torcedor que tem ele no presente agora, que no caso o Cruzeiro, né? Então fui entender, né? Conversei com o Gil cobre o Cruzeiro lá em Minas, sobre o Dineno. Vou trazer um pouco do áudio que ele mandou aqui para mim, tá? Deu para deixar ficar claro aí a questão do jogador, o que pode fazer ele ter sucesso ou não no São Paulo, tá? A princípio é um empréstimo até o final do ano, mas caso atinja metas, o São Paulo precisa comprar em definitivo. A gente vai falar muito do Dineno aqui, vou trazer o áudio aqui do Gil que cobre o Cruzeiro lá em Minas, tá? E logicamente vamos falar de outros assuntos. Na quinta-feira o São Paulo faz seu último jogo antes da pausa do Super Mundial contra o Vasco no Morumbi, tá? E vou falar sobre Igor Vinícius no Corinthians, tá? Que é algo que estou muito preocupado, que eu torço muito para dar certo. E torço muito para o São Paulo liberar ele. São Paulo não colocar empecilho nenhum. A gente vai falar muito sobre isso e sobre o acerto, né? A contratação do Juan Dineno, argentino de 30 anos pelo São Paulo. Antes de tudo, cara pálida, sim, cara pálidas, deixa aí o triplo C, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal. Gratuito, não custa nada, você não perde o dedo e ajuda a fortalecer a mídia alternativa aí. Tá bom? Vamos que vamos para mais um vídeo aí, galera. Vamos começar a falar sobre Igor Vinícius, Corinthians. Corinthians, Igor Vinícius. Sonho da torcida do São Paulo, ver ele com a camisa do Corinthians. Seguinte, gente, tá? O negócio tem tudo para dar certo. O negócio tem tudo para dar certo. É só o São Paulo não colocar empecilhos. O Corinthians deve uma grana pro empresário dele. Então, meio caminho andado. Lembra que a gente tinha falado da importância do São Paulo liberar alguns jogadores aí? Igor Vinícius estava nessa lista do jogo há faz tempo. Eu só não imaginava que um sonho desse poderia se tornar realidade, né? Igor Vinícius jogar no Corinthians, que é um sonho meu ver ele com a camisa do Corinthians, tá? Já que a gente sabe, o Palmeiras não contrata, né, gente, esse tipo de jogador, mas então pode ser o Corinthians, eu fico satisfeito também, tá? Inclusive, se precisar de táxi, de Uber para levar lá, São Paulo pode me acionar aí que eu faço o favor de pagar o Uber para levar ele para Itaquera, tá bom? Então, gente, é só o São Paulo não colocar empecilho nenhum. Tem jornalista falando abobrinha. Mas não pode reforçar um rival com um jogador do nosso elenco, como se o Igor Vinícius fosse algum tipo de reforço, né? Sabe? Aquelas abobrinhas de gente que vive no fantástico mundo de Bob, no fantástico mundo de Nárnia, não vive a nossa realidade aqui, né? Libera, deixa zarpar, já são quase 7 anos do São Paulo. Será que eu falo aqui? Não vou falar para não atrapalhar a negociação com o nosso rival lá. Mas quando der certo, eu venho aqui e falo o que eu estou em mente aqui, o que eu acho do jogador. Beleza? Então, torcemos para dar certo. O São Paulo tem que liberar logo, deixa o jogador ir, dá uma baixada na folha e tralalá, tralalá, tralalá. Seja feliz o Igor Vinícius, seja feliz o Curica, né? E todos sejamos felizes, beleza? Torcendo para dar certo aí. Bom, vamos lá, gente. Dineno, tá? Dineno. Aliás, o São Paulo tenta escrever ele até amanhã, galera, para ele ter a possibilidade de jogar contra o Vasco. Já que o André Silva está machucado, Dineno poderia substituir o André Silva nesse jogo contra o Vasco. Como a gente sabe que o Zubeldia não gosta do Rian Francisco, essa a realidade é essa. Queira ou não queira os defensores do Zubeldia, ele não gosta do menino, tá?
Então é melhor você ter um centroavante do que não ter. Torcemos para o São Paulo conseguir inscrever ele até amanhã. Tá? Argentino de 30 anos de idade fez exames hoje no São Paulo. Tá, galera? Nessa segunda-feira aqui e amanhã torceremos para ele aparecer no BID, que é o boletim informativo da CBF, e assim ele ficará disponível para quinta-feira contra o Vasco. Tá? Quer notícia boa, cara pálida? Aqui uma notícia boa para você aqui. Após um péssimo relacionamento e dívida do São Paulo, né, com o Sassuolo, Juan Tressoldi, que pertence ao Sassuolo, tá? Vai retornar para fazer o tratamento no Sassuolo, tá? São Paulo tentou esticar e prorrogar o contrato do jogador sem sucesso. Agora eu acho que acabou essa novela, né, São Paulo? Agora eu acho que vocês não vão fazer a merda de pagar quase 30 milhões o Tressoldi, né? Já que tá devendo tanto, não tem grana para nada, não pode fazer uma merda dessa de pagar 30 milhões no Tressoldi. Deixa o cara embora, seja feliz. E vocês, direção, né? O dirigente lá, o gestor bom pra caralho, e o Sambarilov lá, o Sambarilov, o presidente, né, que adora uma entrevistinha toda diferentinha, foquem na renovação do Alan Franco. Aliás, vocês têm obrigação perante a torcida São Paulina de renovar o contrato com o Alan Franco. E não venha falar que o Alan Franco está pedindo algo de outro mundo que não está. Tá? Não venha com esse blá 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 através de porta-vozes. A gente sabe o que estava pegando era o dinheiro que vocês estavam devendo para o empresário do jogador. Tá? Então tratem de renovar com o Alan Franco, que é nosso melhor zagueiro. Isso daí é obrigação dos senhores. Renovar com o Alan Franco. Isso tá me cheirando que vai dar uma merda. Tá me cheirando que vai dar uma merda essa questão da renovação do Alan Franco. Tá me cheirando que ele vai acabar em rival. E tem um monte de time no Brasil querendo ele. Inclusive o Verde da Barra Funda. Foquem na renovação do Alan Franco e esqueça o Tressoldi. A gente tem ainda aí, fora o Alan Franco, se vocês não perderem logo, se vocês não fazerem o desserviço de perder o jogador, a gente tem o Arboleda, a gente tem o Ferrarese, ainda tem o Sabino, né? E pode aí ser uma quinta opção, algum menino da base, né? De zagueiro, tá ótimo. Não precisa de outro zagueiro. Se bem que o nosso magnífico treinador, que tem gente que tenta comparar com o Tele, né? Porque falava que o Tele usava dois laterais, Cafu e Vitor, querendo comparar com o Ferrarese, que nem é lateral, é zagueiro, e comparar o Cafu com o Cedric. Gente do céu, meu Deus do céu. Gente. Então, gente, é focar na renovação do Alan Franco. São Paulo precisa renovar com o jogador de qualquer jeito aí. Beleza? Tomara que parem de falar dessa questão aí, né, Nossa, me deu um branco agora, galera. Parem de falar dessa renovação do Tressoldi aí, né? Bom, vamos que vamos, galera. Ó, o Henrique Carmo tá sendo bem avaliado nos treinos, né? Pela comissão técnica, né? É uma das opções para o confronto contra o Vasco também. Então a gente tem o Luca, tá todo mundo falando bem dele nos treinos, imagens mostram que ele tá muito bem. Temos o Henrique Carmo, temos o Lucas Ferreira, ou seja, a gente tem 3 pontas. É só nosso treinador não vir com né, não dar aquela coçada no furico dele e não vir com 2 laterais. Ele tem 3 pontas, não precisa ele improvisar 2 laterais. Mesmo porque estamos em outros tempos, a gente não tem Vitor e Cafu aqui, né? Aos defensores do Zubeldia que querem comparar, né, a situação lá da década de 90, Vitor e Cafu com Ferrarese e Cedric. Parece até brincadeira, mas tem gente que faz isso para defender o Zubeldia aí, né? Então, gente, São Paulo tem opções para as pontas, não precisa ficar improvisando os benditos, a bendita dobra de lateral que dá nojo de ver aqui, né? Então, gente, os meninos estão representando nos treinos aí, esperamos chance para os meninos. Aliás, vários desses meninos aí, inclusive Lucas Ferreira, salvaram a pele desse treinador aí. Salvaram a pele dele quando ele estava próximo de cair.
né? Foi a molecada que salvou a pele dele ganhando o jogo de Libertadores e sendo destaque, no caso, Lucas Ferreira, né? Em jogo fora de casa na Libertadores. Bom, vamos lá, galera. Agora vamos entrar no assunto principal, que é o Dineno. Né? Vamos entrar no assunto principal aqui, que é o Dineno. Deixa eu trazer o áudio lá do Gil, que cobra o Cruzeiro. Eu perguntei sobre o Dineno pro Gil, né? Assim que eu fiquei sabendo que o São Paulo estava acertando, um dia e meio atrás o São Paulo estava praticamente acertando, e fui buscar informações do Dineno. Eu lembrava dele lá de 2019, quando o São Paulo tentou contratar ele, se eu não me engano, na época do Leco ainda. Tá, vamos escutar um pouco. O Gil, além de ser cruzeirense, ele cobra o Cruzeiro. Vamos entender um pouco o que a galera do Cruzeiro pensa sobre o Dineno, tá? Fala, Juba, tranquilo? Boa noite. Então, o Dineno, ele é um bom centroavante. Só que é aquele centroavante, aquele 9 de área. Ele não é um cara de muita movimentação, de muita mobilidade. É aquele cara que espera a bola na área para finalizar. O ponto principal do Dineno, eu acho que muita gente fala, né, que é um dos pontos fortes dele, mas eu diria que o ponto forte dele é o jogo aéreo. No ataque do Cruzeiro. Então, para o Zubeldia, isso vai ser ótimo, que o time do Zubeldia adora cruzamento na área, né, gente? São Paulo do Zubeldia não tem triangulação, não tem jogada ensaiada, não tem nada. Tem ou gols através de jogadas individuais de jogadores ou cruzamento na área. Então, o dinheiro nisso é bom, isso é importante. Vamos lá. Hoje, ele é o cara que, na minha opinião, tem um melhor jogo aéreo. Que é o Caio Jorge, que nós temos aqui, e o próprio Gabigol, eles não têm esse fundamento como um ponto forte. O Dineno tem, mas aí vocês podem pensar, se o Dineno é um bom centroavante, se ele é um cara que ele é muito bom no jogo aéreo, por que o Cruzeiro está emprestando ele? Porque o Dineno, o estilo de jogo dele não se encaixa no estilo de jogo do Leonardo Jardim. O estilo de jogo do Leonardo Jardim é o estilo de jogo de intensidade e velocidade. E isso o Dineno, ele não tem intensidade. Ele é um cara lento, mas é um cara que ali na área, ali para finalizar e para cabecear, é um cara que ele consegue ir bem nesse fundamento. Se de fato confirmar aí a negociação e a ida para ele aí de empréstimo, você pode esperar que é um cara que ele é muito esforçado e é um cara que, principalmente na bola aérea, tem esse fundamento como uma arma. Vocês vão ter um cara aí que em bola aérea, vocês vão ganhar ali um ponto forte. Um cara para cabecear, aquela casquinha na primeira trave. Gente, então ficou claro o estilo de jogo do Dineno aqui, né? O Gil cobra o Cruzeiro lá e eu vi outros posts também de outros cruzeirenses que parece que eles até gostam do Dineno, né? O que atrapalhou ele foi a contusão dele, que aliás foi uma contusão bem parecida com a do Caleri, né? Ele teve 2 contusões aí o ano passado, e isso atrapalhou um pouco ele no Cruzeiro, né? Hoje estava marcado aí os exames no São Paulo. Se ele tiver bem clinicamente e fisicamente, a gente pode esperar, né, que ele seja importante nesse jogo aéreo, que é um jogo que o São Paulo pratica hoje, gente. O São Paulo não é time de jogada ensaiada, de triangulação. Todo mundo sabe, o São Paulo é bem limitado, principalmente ofensivamente, com o Zubeldia. É um time que depende do talento individual dos seus jogadores, né? Aquele drible, aquela jogada individual, ou chuveiro na área. Então ele veio para ser um cara que a gente pode falar estilo Caleri mesmo, né? É isso, gente. É um jogador de pouca movimentação, mas bom no jogo aéreo. Vamos ver um gol dele aqui. O Gil até mandou para mim, num clássico Atlético Cruzeiro aqui. São os instantes finais, esse é o Lucas Silva. João Marcelo, querendo o jogo. Tem cruzamento pro Dineno. Cruzamento na área, né? Ele bem colocado dentro da área lá, desviou e fez o gol de cabeça. É isso, gente. Não é nem um craque, né? Não é jogador de movimentação, é jogador de bola aérea, né? O São Paulo acertou o empréstimo dele até o final do ano e ele vem com metas, né? Se ele atingir essas metas, São Paulo precisa contratar em definitivo. Qual metas são essas, Juva? A gente está tentando ainda verificar que tipo de metas são. Se são metas fáceis, né? Para ele bater, para ele atingir, ou se são metas difíceis. A gente sabe do jeito que o São Paulo trabalha, né, gente? O São Paulo
o São Paulo esconde muita coisa do seu torcedor. Vamos ver se alguém da diretoria aí depois deixa claro que tipo de metas são essas aqui sobre o Dineno e qual seria o valor para o São Paulo contratar ele em definitivo. Né? Que aqui é mais difícil ainda a diretoria deixar público para o torcedor. Então é isso, é um jogador de área, vai ser um jogador estilo Caleri aí, né, gente? Para cabecear e vamos esperar, gente. Tomara que ele esteja bem clinicamente e fisicamente para poder ajudar aí. Infelizmente, o Rian Francisco vai perder mais espaço, né? Dineno vai chegar aí para disputar posição com o André Silva. Infelizmente, o menino Rian Francisco vai perder mais espaço ainda. E eu também não espero nada do Zubeldia aí. Não sabe lançar menino, não sabe. Só lança menino quando tá perdendo o jogo, quando tem algo complicado. Você já vê que esse cara aí, né? Então, a questão aí já do Lucas Ferreira, do próprio Alves, foi mais necessidade que ele botou os meninos deram conta, né? Se bem que o Alves, ele já sumiu com o Alves aí, depois quando ele voltou com frescura no rabo de botar o Luciano mais uma vez como meia, né? Então vamos esperar que os jogadores estejam bem clinicamente aí, né? E que possa ajudar o São Paulo, isso é o mais importante. Tá bom? Ó, começou a bafafá de Tolói no São Paulo, depois aí, né? Da possível volta do Tressoldi lá pro Sassuolo, tá? Tolói, gente, eu já não gostava do Tolói no São Paulo na época que ele jogava no São Paulo anos atrás aí, que ele era novo. Imagine como deve estar o Tolói hoje. Mas eu não, cara, se tratando de São Paulo, eu não duvido de nada, né? Infelizmente eu não duvido de nada. Deixa aí nos comentários, você gostou da contratação aí do Tressoldi, do Dineno? Deixa aí nos comentários, tá? Você iria atrás de um novo zagueiro para o São Paulo? Deixa aí nos comentários, tá? Tô deixando, galera, vou deixar na descrição desse vídeo o link do segundo canal do COI, tá? Se inscreve lá, dá uma força pro COI lá no segundo canal dele, tá na descrição desse vídeo aqui. Beleza? Tamo junto, é nóis. Salve, salve, Tricolor Paulista. Forte abraço, tamo juntos.